Quando eu comecei a criar peixe, eu cometi muitos erros, mas com os erros eu aprendi a fazer a coisa certa. Quer fazer seu peixe desenvolver mais? Assiste esse vídeo que eu vou estar ensinando para vocês como fazer o peixe desenvolver mais. Teve uma pessoa que mandou um comentário aí dizendo que diz que se depender da criação de peixe eu vou morrer de fome. Essa pessoa nem sabe como meus peixes estão evoluindo. Eu estou fazendo pescaria nesse tanque de cá. Ó, nesse tanque de cá, que é o tanque que tem mais peixe, é esse tanque de cá. E quando tem muito peixe no tanque, eles não desenvolvem. Então, eu estou fazendo a pescaria nesse tanque, que é para poder ele ficar na quantidade certa que eu quero, para que ele venha desenvolver os peixes. Por quê? Porque quanto menos peixe você coloca num tanque, maior é o crescimento deles. Isso é uma grande realidade. E aí teve essa pessoa que disse que se dependesse de peixe, disse que eu ia morrer de fome. Como é que eu vou morrer de fome se depender de peixe? Na hora que eu quero comer peixe, eu pego aqui no tanque, aqui nesses tanques. Quando aparece alguém querendo comprar peixe, eu pego aqui também para vender. Como é que eu vou morrer de fome se dependendo desses tanques? Mas eu quero dizer para vocês que o foco desse vídeo é ensinar vocês a não cometer os erros que eu já cometi no passado. Quais são esses erros? O erro é você botar muito peixe no tanque, achando que vai ter mais lucro. Ah, eu vou botar muito peixe, porque eu botando muito peixe, eu vou ter mais lucro. O peixe vai demorar a se acabar. Negativo. Quanto mais peixe você bota no tanque, mais atraso você tem no crescimento do peixe. Quando eu comecei, eu não sabia e nem pesquisei, porque era para mim ter pesquisado, né? Porque existem muitos vídeos no YouTube ensinando como criar peixe da forma correta. Mas eu não pesquisei como era que fazia. Eu só vi os tanques. Aí eu me inventei de fazer os tanques de peixe. Aí eu comprei os peixes. Eu comprei os peixes para botar no tanque. O tilápia, né? Aí comprei os peixes e trouxe. Sem saber quantos peixes eu tinha que colocar no tanque. Aí comprei 600 peixes. Comprei 600 peixes e botei no primeiro tanque. No primeiro tanque que eu fiz, ó, quando eu me inventei de criar peixe, quando eu me inventei de criar peixe, quando eu me inventei de criar peixe, foi que eu fiz. Eu construí esse tanque aqui, ó, um tanquinho pequeno. Esse tanquinho aqui, ele é 3 mil litros d'água, esse tanquinho aqui. Aí eu botei 600 peixes aqui dentro desse tanque. Aí os peixes, quando eu trouxe os peixes, eles eram do tamanho de um centímetro. O tamanho deles era o tamanho de 1 centímetro. Aí era peixe que tinha reversão sexual, né? Era peixe revestido. Peixe macheado. Aí eu botei esses peixes aqui. Eu tenho um vídeo aí no canal do tempo que eu comecei essa criação de peixe. Aí eu botei aqui os peixes aqui. Aí teve uma pessoa, que eu não vou falar o nome dele. Ele chegou aqui e disse: rapaz,
Esse tanto de piabinha nesse tanque, o peixe não vai desenvolver. Isso é tempo perdido. E eu ignorando o que o cara tava dizendo, mas o cara tava certo. O cara tava certo. Criar peixe demais no tanque, o peixe não desenvolve não. Ele come a ração que você bota, mas ele não vai para terra nenhuma. Porque tem muito. Além de ter muito, ele pede muito oxigênio. E aí, se você não tiver oxigênio para dar para eles fazem morrer. Você vê enquanto você vê um morto. Aí, também estraga a água, gente. Estraga a água, fica a água com cheiro ruim, cheiro de amônia. E nos começos eu não entendia nada disso. E aí, todo dia que eu vinha aqui no tanque, eu achava peixe morto. Alguns, eu achava alguns mortos. Aí eu tirava, né? Aí, comecei a pensar em fazer outro tanque. Aí eu peguei e construí esse outro tanque aqui para mim poder dividir os peixes desse tanque aqui para esse outro. Aí quando eu tava dividindo os peixes desse tanque aqui, desse primeiro tanque, já pro segundo, aí eu botei 50 peixes por metro cúbico nesse tanque aqui. Aí eles começaram a desenvolver mais. Por quê? Porque era menos peixe por metro cúbico. Porque aqui tava dando o quê? Aqui 600 peixes. 600 dividido por 3 dá 200. Aqui tava tendo 200 peixes por metro cúbico. Tava muito, né? Aí eu peguei 50 peixes por metro cúbico daqui e coloquei no segundo. Aí eu vi que os peixes começaram a desenvolver, colocando 50 peixes aqui nesse tanque. Aí os peixes começaram a desenvolver, aí eles foram crescendo. Aí eles começaram a pedir muito oxigênio. Aí o que foi que eu fiz? Comprei uma bomba sapo na época. Aí eu botei nesse tanque aqui. Comprei a bomba sapo e botei nesse tanque, porque ele já tava pedindo oxigênio nesse tanque aqui, que 200 peixes, né, por metro cúbico. Aí eu peguei e botei a bomba sapo. Aí teve um comentário que disse: rapaz, os peixes desse jeito aí, os peixes não desenvolvem não, porque essa bomba aí faz um barulho danado. A bomba sapo faz um barulho danado. Aí o cara botou no comentário: mas aí o que é que tem a ver, né? Barulho com o peixe desenvolver. Aí eu já tá falando para vocês a importância de o peixe desenvolver. Aí foi que eu fiz. Interliguei botei um T para dar bomba, cair água aqui dentro e também cair água nesse outro tanque. Aí como esse outro tanque aqui foi desenvolvendo, aí foi que eu fiz. Planejei de construir aquele outro de lá, ó. Aquele outro de lá. Aí foi que eu fiz. Aí eu tive um plano. Eu tive um plano de botar 32 peixes por metro cúbico. Ah, então eu vou botar 32 peixes por metro cúbico nesse tanque bem aqui para mim ver se vai desenvolver mais do que aquele lá que eu coloquei 50. Aquele lá tava com 200, mas aí eu tirei um bocado de lá e botei para ali. Aí eu botei 32 nesse tanque aqui por metro cúbico. Para quem não sabe o que é metro cúbico, é 1000 litros d'água.
Aí, nesse tanque aqui, os peixes começaram a desenvolver mais ainda do que aquele lá que tinha 50. Só que eu não mexi nos peixes que estavam naquele tanque lá, 50 peixes por metro cúbico. Eu já tirei, foi desse aqui, para colocar aqui. Aí foi diminuindo os peixes daqui, desse tanque. Aí, foi onde surgiu de eu criar os peixes sem oxigênio ao dia. Que agora, ó, veja que não tem bomba ligada aqui. Não tem ó, bomba de oxigênio ligada. Por quê? Porque quando você bota menos peixe no tanque, a água do tanque sobra o oxigênio. Quer dizer, o oxigênio da água dá para manter eles. Em dia de sol, né? Dia de calor. Aí, os peixes desse tanque aqui começaram a desenvolver. Aí eu digo, não, no caso é menos peixe que faz o peixe desenvolver. Aí foi o que eu fiz. Eu construí esse tanque aqui, que aqui já é o quarto. Construí ele bem maior. Aí esse tanque aqui, ele é equivalente aí a 22.600 metros cúbicos. 22.600 litros d'água. Dizendo assim, né? 22.600 litros de água. Aí eu coloquei o total de 32 peixes nesse tanque aqui, que é o mesmo total daquele tanque ali. Aí, agora por último, eu me inventei de estar criando 16 peixes. Não, eu acho que eu vou estar criando. Não, eu me inventei de criar 20. Não, acho que acho que de 32 eu vou baixar para 20. Aí eu baixei para 20. Aí foi que nesse tanque aqui eu tirei os peixes daqui, coloquei numa caixa como berçário, caixa de 500 litros. Aí peguei e botei o total de 20 peixes aqui dentro, por metro cúbico. Aí ia dar 60 aqui nesse tanque aqui. Aí eu vi que os peixes começaram a desenvolver. Os peixes que eram bem pequenininhos começaram a desenvolver. Aí eu resolvi tá criando 16. Não, pô, acho que eu vou baixar para 16. Porque acho que 16 eles vão desenvolver mais. Aí eu fui e baixei para 16. Aí agora, por último, eu resolvi criar somente 10 peixes por metro cúbico. Eu digo, não. Eu fui somar e fui ver. Não, se eu criar 16 peixes por metro cúbico, o desenvolvimento do peixe, as gramas que o peixe vai me dar por mês, vai ser equivalente à mesma coisa de eu botar muito peixe. Por exemplo, se eu botar para tirar 20, vamos supor que eu boto 1000 peixes nesse tanque aqui. Aí a quantidade é maior por metro cúbico. Mas esses 1000 peixes, ele vai me dar 1000 quilos. Quer dizer, esses 1000 peixes, eles não vão atingir os 1000 quilos. Por quê? Porque é muito peixe. E o espaço é pouco. Aí o oxigênio não vai dar conta. O oxigênio da água não vai dar conta deles crescerem. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou botar menos peixe, porque esses menos peixes vão atingir os 1000 quilos. Atingir os 1000 quilos, por exemplo. Esse tanque, vamos supor que ele é equivalente a 1000 quilos de peixe. Aí o que é que eu faço? Se eu colocar 500 peixes, ele vai atingir 1000 quilos mais rápido. Se eu
botar 1.000 peixes, ele pode atingir os 1.000 quilos, mas vai demorar. Quer dizer que quanto mais peixe você põe no tanque, menor é o crescimento. Quanto mais peixe você bota no tanque, menor é o crescimento. E quanto menos peixe você bota no tanque, maior é o desenvolvimento. Eu vou dar só um exemplo aqui. Se você botar 10 peixes por metro cúbico num tanque desse aqui, por mês você vai ver ele esticar. Você vai ver a lapada de peixe grande esticando por mês. Se você botar muito peixe num tanque desse aqui, uma quantidade bem grande, uma povoação bem grande, você vai alimentar os peixes, mas não vai ver ele desenvolver. Tá aí a questão, que quem manda no crescimento dos peixes é o oxigênio. Quanto mais oxigênio tem na água, mais aumenta o espaço do tanque. Como eu crio sem oxigênio ligado, eu só crio 10 peixes por metro cúbico, certo? E tá aí a dica aí, você quer criar peixe assim, sem oxigênio ligado durante o dia, eu recomendo que você bote só 10 peixes por metro cúbico. Se você quer criar sem oxigênio de noite e de dia, para você tirar o peixe aí no total de 500 gramas ou até 1 quilo por mês, quer dizer, por safra, para criar sem oxigênio de noite e de dia, aí você tem que criar igualmente se cria em tanque escavado. Como é? Você vai botar 1 peixe por metro cúbico, o máximo 3, para criar sem oxigênio, né? Porque o peixe só vai desenvolver se for assim. Se você criar sem oxigênio de noite e de dia, você tem que botar menos. Eu dou até 6 peixes aí para você botar no tanque, para criar sem oxigênio. De jeito nenhum você vai precisar colocar oxigênio, mas você tem que botar menos peixe. E para criar 100% sem oxigênio, o máximo que eu dou é 6 peixes por metro cúbico. Mas da forma que eu crio aqui, sem oxigênio ligado ao dia, eu tô criando 10. Naquele tanque lá tem um pouco mais. Por quê? Porque é o tanque que eu coloquei a maioria para lá, porque eu queria deixar esses aqui em 10 peixes por metro cúbico. Então, a sobra eu coloquei naquele tanque de lá, que é o tanque que eu fico tirando peixe para comer e também para vender aí para alguém que procura, certo? Tá aí a dica aí. Meu criatório aqui tá em 10 peixes por metro cúbico para criar sem oxigênio ao dia. Mas à noite eu uso oxigênio. Aí 10 da noite, 11 da noite eu tô ligando o oxigênio, que é o tempo que o oxigênio tem caído muito. Aí eu ligo o soprador. Mas se você quer criar sem oxigênio de dia e de noite, eu aconselho você botar somente o mínimo é 1 peixe. E o máximo é até 6 peixes por metro cúbico. Se você tiver um tanque aí de... por exemplo, você quer criar numa caixa d'água. Eu vou falar uma caixa d'água que é o mais fácil. Por exemplo, você tem uma caixa d'água aí de 1.000 litros. Você quer testar para ver se funciona. Eu aconselho você botar para criar sem oxigênio de noite e de dia. Eu aconselho você botar o máximo 6 peixes por metro cúbico. Aí você vai colocar 6 peixes numa caixa de 1.000 litros. Agora você não vai gastar com oxigênio, não vai gastar com nada. Só com uma raçãozinha mesmo que você vai estar dando para eles. E lembrando que a ração também, você tem que saber botar a ração. Porque se você botar ração demais, você mata seu peixe também. Porque a amônia consome o oxigênio da água. Aí
o peixe ele fica sem fôlego, certo? E eu recomendo aí você botar 1,5 grama da ração por dia para cada peixe. Dá certo. Se você quiser seguir aí minhas dicas, né? Aqui é na prática, viu? Não é na teoria não. Teoria é para quem estudou. Aqui é na prática. E é isso aí, gente. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa like, inscreve. E valeu. Desculpando aí se eu errei em algumas palavras. Certo? E um abraço a todos. Inscreve no canal, gente. Inscreve no canal para receber notificação dos próximos vídeos.